teve diversos momentos. Nós entramos bastante bem na partida, tivemos uma entrada bastante agressiva, que durou aí 15 minutos, em que fomos bastante pressionantes, com muito jogo, com aquilo que tínhamos trabalhado durante a semana, com muito jogo exterior, com muita situação de cruzamentos para a zona de penalti, primeiro poste, e acabamos por fazer o golo. Fomos premiados por isso. Depois desligamos um pouco, inconscientemente, e permitimos um grande ascendente da equipa do Valonguense. Deixámos de ser fiéis ao plano de jogo, trocamos completamente os momentos em que tínhamos que jogar mais direto, jogávamos curto, os momentos que tínhamos que jogar curto, jogávamos longo. Divagámos um pouco pela partida e não fomos fiéis a nós mesmos, e isso estava-nos a custar caro. Aliado a isso, também não estávamos a ter uma capacidade de pressão, que era uma coisa que tínhamos identificado por causa dos lançamentos longos do Valonguense para os dois pontas de lança, mais os dois alas a chegar. E eles estavam-nos a criar, aliás, o Valonguense tem uma série de foras de jogos tirados, por isso define muito aquilo que eles traziam para o jogo. E nós tínhamos identificado isso e precisávamos de muita pressão, principalmente dos nossos médios e dos nossos três da frente, para impedir essas ligações diretas, ou para obstruí-las de forma que elas não saíssem com critério. Depois fazemos o segundo golo num momento em que o jogo está completamente do lado do Valonguense, e nós fazemos o nosso segundo golo onde colocamos novamente a nossa ideia de jogo. Foi um raro momento após o primeiro golo que colocamos a nossa ideia em jogo e fazemos o segundo golo, numa jogada bastante bem elaborada, com princípio, meio e fim, desde guarda-redes. E depois temos aqui uma situação que é a situação em que o Valonguense chega ao 2-1, em que nós enviamos uma bola ao ferro. Podemos fazer o 3-0 aí nesse lance, em que estávamos a vir com algum acréscimo, mas estávamos a não ter aquela capacidade de pressão para os lançamentos longos. Um lançamento longo entrou, sem estarem fora do jogo, e eles fazem o 2-1, e a nossa incompetência permitiu que o Valonguense crescesse no jogo, sempre muito por demérito nosso, pela nossa incompetência, por aquilo que não estávamos a fazer, por aquilo que deveríamos fazer e não fizemos, e acabamos por criar um ascendente ao Valonguense, e estávamos a sofrer sem necessidade e por culpa própria. Na segunda parte voltámos a entrar mal, é um facto. Depois fomos crescendo com as alterações e voltámos a enviar uma bola ao ferro, e depois acabamos de fazer um golo de bola parada, felizmente, porque também já não tínhamos feito o golo de bola parada, e acabaramos assim isso. Acho que o momento do jogo é o 3-1, em que nos dá aqui algum conforto, porque estava a sentir alguma ansiedade, pairava no ar dos adeptos, da equipe, dos jogadores. Sentia-se alguma ansiedade da nossa parte, sem justificação absolutamente aparente, mas são situações que acontecem no jogo. Há jogos assim em que as coisas teimam a também não correr bem. Quando podemos dar o clique para as coisas estarem a correr melhor, também desperdiçávamos golos, ou bola ia ao ferro, cortes em cima da linha, coisas que nos poderiam ajudar a ficar confortáveis no jogo. Nós também não estávamos a ter essa competência. Acho que a vitória é justa, assenta-nos muito bem, mas não fizemos um jogo brilhante. Depois do 3-1, até acabamos por fazer aquilo que tínhamos trabalhado e começamos a praticar esse jogo. Lá está, quebramos ali um pouco os níveis de ansiedade, eliminamos isso, e as coisas começaram a fluir de uma forma natural. Tinha tudo para ser um jogo mais fácil do que o que foi, só não foi por demérito nosso. Satisfeito estou pelos 3 pontos. Agora, pela exibição, não estou satisfeito. Acho que pela qualidade que este plantel tem, temos que fazer muito mais e muito mais regular do que fomos nesta partida. Porque já que já estamos qualificados para a fase final, propriamente campeão, temos de ser muito mais regulares do que fomos hoje, senão vamos ter muitas dificuldades. Eu acho que entramos muito bem no jogo, marcámos cedo, o que ajuda a tranquilizar mais o jogo, fizemos 2 golos. Tivemos os primeiros 20, 30 minutos por cima do jogo, depois o Valonguense equilibrou o jogo e entramos para o intervalo a ganhar 2-1, acho que merecido. Depois, na segunda parte, foi uma segunda parte mais de luta,
em que o terceiro golo veio equilibrar mais as coisas e fazermos a tranquilidade no jogo. O momento do jogo foi o jogo por si, ou seja, os duelos individuais, tivemos muito bem coletivamente, acho que podemos fazer melhor, mas o que interessa é os 3 pontos e é a vitória, e depois o resto vem por acréscimo. Bastante satisfeito, os 3 pontos para mantermos lá em cima e quem sabe sonhar por mais qualquer coisa. Acho que foi um jogo muito dividido de ambas as partes. Acho que a vitória podia ter caído para qualquer uma das equipas. Acho que, e nós tínhamos noção disso, que o Formentelos é uma equipa muito objetiva, muito de jogo no espaço, e sabíamos que nos podia criar algumas dificuldades nesse sentido, mas tentamos contrariar isso com a nossa posse de bola, com a nossa capacidade de ter a bola, que neste momento acho que somos uma equipa a jogar um futebol muito atrativo. Criamos as nossas situações, eles criaram as deles, eles foram mais felizes numa parte inicial do jogo, fazendo logo 1-0 e 2-0. Nós fomos à luta, fizemos o 2-1. Acho que ao cair da primeira parte podíamos ter feito a igualdade. Acho que nos tiram 2 foras de jogo que, na minha opinião, são mal tirados e que nos poderiam dar ali o 2-2, e não quero dizer muito mais do que isso, mas podia ser pelo menos o 2-2 e irmos para o intervalo com um resultado diferente. Não foi assim, tivemos que ir na segunda parte à procura. Eles aproveitaram que nós acabamos por subir as linhas, por aproveitar cada vez mais as bolas no espaço, e acabam por num canto fazer o 3-1, e acho que isso foi a sentença do jogo. A partir daí eles quiseram, como é óbvio, controlar o mesmo e ter a bola e não deixar que nós pudéssemos ainda sonhar com alguma coisa, e são uma equipa muito experiente e soube fazer isso muito bem. Acho que estávamos cientes que eles iam entrar fortes no jogo, estão a jogar em casa, vêm de 3 jogos em que só têm uma vitória, e nós não conseguimos nessa fase inicial contrariar o ascendente deles, que foi maior que nós, foram mais objetivos, foram mais agressivos, foram uma equipa muito mais ponderada nas suas ações ofensivas. Se tivéssemos conseguido controlar esses 10 minutos iniciais, esses 15 minutos iniciais, o resultado poderia ser diferente. A partir do momento que eles fizeram 2-0, parece que nós chegamos aí, e a partir daí acho que até temos um ascendente grande no jogo, mas já com 2 golos de desvantagem foi difícil. É a realidade, devíamos ter controlado melhor essa parte inicial do jogo. Penso que a nossa entrada no jogo acaba por condicionar um bocadinho. Entramos mal, sofremos 2 golos relativamente cedo, estávamos preparados para os pontos fortes deles e não conseguimos também contrariar isso, e talvez também entramos algo ansiosos. Depois conseguimos equilibrar o jogo, acho que começámos a ter mais bola, a chegar com mais facilidade lá na frente, e acabamos por fazer um golo e ali 2 ou 3 lances muito semelhantes em que podíamos ter feito o segundo, inclusivamente fizemos e foi anulado por fora de jogo, e a primeira parte penso que resume isso. Na segunda parte acho que entramos super bem, tivemos por cima do jogo, com mais bola, a ir a um lado, a ir a outro, a conseguir criar alguns lances de perigo, e o Formentelos acaba por ter um lance do Tica, que a bola bate no poste com bola em profundidade, que é o ponto forte também deles, e depois numa bola parada onde não podemos sofrer o golo ao primeiro poste, acaba por fazer o terceiro golo, e a partir daí acho que condiciona o resto do jogo, e o jogo acaba por ficar aí fechado. Penso que, como disse anteriormente, a nossa entrada no jogo, podíamos ter entrado melhor, e depois o terceiro golo acaba por condicionar, porque os últimos talvez 15 minutos, com um 2-1, acabava ainda estávamos dentro do jogo, e o 3-1 acaba por fechar o jogo.